3 minutos, senhoras e senhores, muito bom dia. A temperatura, estamos com 13 graus, o Espaço Livre hoje muito especial. A honra de estar recebendo aqui no estúdio da Rádio Espaço os candidatos a prefeito de Farroupilha, eleições no próximo dia 2 de outubro, Espaço Livre, oferecimento Restaurante Mandines, Clínica de Pediatria e Homeopatia Dr. Milton Bresciani, Farsec, Corretora de Seguros. Agradecer essa grande gentileza. Prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves, candidato à reeleição, o ex-prefeito Bolivar Pascoal, acompanhados, conforme o regulamento, de um assessor, junto com o Clayton, o secretário Francis Casali, junto com o Bolivar Pascoal, Fabiano Feltrin. Senhores, obrigado pela presença, vamos aproveitar bem esse sábado. Bom dia. Bom dia. Regras já foram conversadas com as assessorias, o ouvinte vai acompanhando. O sorteio também da ordem também já foi realizado. A gente já começa às 8h11, convidando também o ouvinte, quem quiser acompanhar a imagem desse frente a frente, Clayton Pascoal, Pascoal Clayton, você pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Espaço, Rádio Espaço FM, no Facebook, acompanhando as imagens também. A primeira rodada são o espaço de até 3 minutos para a apresentação, por quê que quer continuar sendo prefeito, voltar a ser prefeito, no sorteio Bolivar Pascoal, 3 minutos para a sua apresentação. Bom dia mais uma vez a todos, uma saudação muito especial a ti, Rogério, ao seu Portolã, a toda a família da Rádio Espaço, a saudação ao prefeito Clayton, assessor Francis Casali, uma saudação ao meu assessor, amigo e irmão Fabiano Feltrin, saudar meu vice-prefeito também, uma saudação muito especial ao Partido Progressista, saudarmos também a todos os nossos candidatos a vereadores, uma saudação muito especial a todas as mulheres, aos ouvintes da Rádio Espaço e a ti e a vocês que eu me dirijo nesse momento muito importante, quando a Rádio Espaço nos oportuniza de podermos conversar com vocês, de podermos interagir com vocês e podermos dialogar com vocês. Eu quero aqui fazer uma manifestação de muito carinho, de muito apreço por vocês. Eu me coloquei novamente à disposição a ser candidato a prefeito, de administrar novamente o município, sobretudo porque eu gosto de Farroupilha, eu amo Farroupilha. Vocês que estão aí nos ouvindo sabem do carinho, do apreço que nós temos com todos os segmentos da sociedade, com o morador do bairro, com o cooperativado, com aquela pessoa que precisa da saúde, aquela pessoa que almeja seu emprego, aquela pessoa que vislumbra no prefeito uma pessoa amiga, aquela pessoa que quer um carinho todo especial. É para você que eu estou falando, é por isso que eu estou candidato, é por isso que eu estou colocando meu nome à disposição. Temos muitos projetos, sim, temos muita vontade, desejo muito, quero muito, tenho uma estrutura montada para avançarmos muito mais. Durante os 8 anos de governo que eu estive lá, muitas coisas foram feitas que durante os nossos programas estamos colocando de uma forma muito clara. E nós vamos voltar a resgatar esses itens, vamos voltar a reativar essa parceria com todos os segmentos da sociedade, dialogando, abrindo as portas da prefeitura, abrindo para que todos possam contribuir e, quem sabe, né, decidir quais são as reais necessidades e quais são efetivamente a que nós devemos elencar como prioridade na administração municipal. Por isso que eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu abraço a todos, e podem ter certeza de que não vou decepcionar mais nesses próximos 4 anos, porque, em primeiro lugar, tenho vontade, junto com o nosso grupo, junto com o meu vice-prefeito, nós vamos fazer isso de uma forma bastante concreta, muito salutar, e Farroupilha vai se desenvolver ainda mais com o nosso trabalho, com o carinho que eu tenho para o Farroupilha. 3 minutos, candidato Bolivar Pascoal, candidato prefeito Clayton Gonçalves. Bom dia, Rogério, bom dia, amigos da Rádio Espaço, ouvintes, população em geral que nesta manhã se soma aos milhares de ouvintes que a rádio tem, historicamente. Quero saudar o seu Cisino Portolã, proprietário da rádio, efusivamente, historicamente, um defensor do rádio na cidade de Farroupilha. Quero saudar aos meus familiares, a minha esposa Francis Somense, ao João e a Maria, que nos escutam em casa,
Quero saudar ao Pedro Pedroso, que caminha comigo nesse momento e que estará conosco no próximo momento de administração pública em Farroupilha. Quero saudar aos milhares de farroupilhenses, motivo maior do nosso trabalho, e dizer a todos que incansavelmente continuaremos trabalhando como temos feito até aqui nesses 3 anos e 8 meses de administração pública da cidade de Farroupilha. Nós queremos dizer a cada um que está neste momento nos ouvindo, aqueles que levantam de madrugada, que vão para as empresas, que estão lá dentro das empresas produzindo riqueza através do trabalho na indústria metal mecânico, na indústria plástica, na indústria de transformação de papel, aqueles que estão trabalhando como garis, recolhendo os resíduos urbanos e transformando esses resíduos urbanos em riqueza através da requalificação desses resíduos, não impactando os aterros sanitários, transformando isso em renda para o sustento da família. Quero dizer o meu bom dia, de forma muito calorosa, a todos os agricultores desta cidade que produzem os alimentos que estão na nossa mesa, por quem temos o mais profundo respeito pelo seu trabalho, pela história que transformou esta cidade desde o seu início, quando chegaram aqui os primeiros imigrantes há 141 anos e fizeram do trabalho na terra o trabalho abençoado por Deus, para que nós tivéssemos alimentos cada vez mais ricos, mais saborosos, mais exuberantes, aqueles que trabalham nas malharias, nas fábricas de sapato, aqueles que são donos de casa, aquelas donas de casa, aqueles que dirigem seus caminhões, seus automóveis, enfim, a todos os trabalhadores que nos acompanharam em 3 anos e 8 meses de profundas transformações na política de Farroupilha, com a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão, com portas abertas todas as terças-feiras, sem secretária, para receber a população, para abraçar a população e para receber as demandas necessárias daquelas secretarias de meio, daquelas secretarias de atendimento ao público, para que nós pudéssemos alcançar mais grandeza na agricultura, na indústria, no comércio, mais grandeza na saúde, na educação, mais grandeza também na assistência social, para que todas as pessoas fossem contempladas com a energia e com a alegria de uma administração que pensa nas pessoas efetivamente e na política estruturante. É isso que estamos falando nesta manhã. 3 minutos, apresentação, candidato Clayton Gonçalves. Agora a segunda rodada, às 8h18, são perguntas de entidades aqui de Farroupilha, escolhidas pela Rádio Espaço nesse primeiro debate, outras entidades, obviamente, no segundo debate. A gente começa a rodada com a pergunta do presidente do Cindy Lojas Farroupilha, Cladir Bono. Sorteio já realizado. A primeira resposta vai ser do Bolivar Pascoal, em seguida do Clayton Gonçalves. Vamos conferir qual seria a pergunta do Cindy Lojas Farroupilha aos candidatos. Sabedor que segurança é dever do Estado, mas vendo a insegurança crescer dia a dia em nossa cidade, com arrombamentos em nossos estabelecimentos, chegando ao ponto de um diretor nosso ter que dormir em seu estabelecimento para que seus bens não sejam levados, eu pergunto, se eleito, o que você fará para melhorar a segurança em nosso município? Candidato Bolivar Pascoal, 2 minutos. Saudar o presidente do Cindy Loja, o Cladir Bono, e eu saúdo todos os comerciantes do nosso município, os comerciários também, e dizer que a preocupação com relação à segurança é pertinente, sim. Nós, no nosso governo, tivemos um diálogo muito grande e nós implantamos, junto com o Cindy Loja, as câmaras de monitoramento. Nós queremos retomar isso, devolver ao Cindy Loja, se assim o querem, de fazer com que possa desenvolver ainda mais essa ferramenta que é extremamente importante. Nos nossos governos, nós também fizemos um policiamento comunitário nas diversas comunidades do interior. São Marcos, Jâncer, Nova Sardenha, Nova Milano, 2 no 1º de maio. Foram ferramentas extremamente importantes. Trouxemos para Farroupilha também o batalhão da Polícia Militar, da Brigada Militar, para fazer um policiamento ainda maior e ter ações concretas aqui dentro. Agora nós temos também que ter visão de que nós podemos ampliar isso. A ampliação disto, estimado ouvinte e a população de Farroupilha, de nós integrarmos todos esses sistemas, de nós podermos fazer isso de uma forma bastante de diálogo,
criando uma rede comunitária de segurança pública. Eu acho que se nós ajuntarmos todos os segmentos, se nós pudermos fazer com que todo seja integrado, poder público liderando esse processo, chamando a Brigada Militar, a Polícia Civil, todos os segmentos, tenho absoluta certeza de que junto com os policiamentos comunitários, junto com a comunidade organizada, nós poderemos fazer com que essas questões se avancem ainda mais. Obviamente que temos que ter essa parceria com o governo do estado também, de nós podermos fazer com que haja mais policiamentos aqui. Eu me lembro que tive por diversas vezes na formatura de diversos policiais aqui em Farroupilha. Precisa repetir? Não. Segurança. Segurança. Segurança é um tema que nos preocupa muito, está no eixo das 3 grandes preocupações do nosso governo: saúde, educação e segurança. São 3 temas que deveriam ser melhor efetivados pelo estado do Rio Grande do Sul e todos os municípios do Rio Grande do Sul. Mas nós não estamos aqui para chorar sobre terra arrasada, nós estamos aqui para achar soluções para o município de Farroupilha. Vamos continuar dando todo o entendimento necessário às polícias do município. Fizemos esse entendimento quando propusemos uma lei de repasse de auxílio moradia aos policiais de Farroupilha, à Brigada Militar, aos bombeiros, à Polícia Rodoviária e à Polícia Civil, abraçando todas as polícias, porque esse é o nosso senso de trabalho, sempre trabalhando com todos e não com alguns. Nós queremos mandar um grande abraço ao Major Becker, que nesse momento comanda a corporação do 36, Batalhão de Polícia Militar, a quem nós temos nos reportado em várias ações dessa cidade e onde manteremos esse diálogo constante. Por quê? Investimos no auxílio moradia nestes 3 anos e 8 meses, cerca de 3 milhões de reais. Eu vou repetir o número: 3 milhões de reais, dinheiro de Farroupilha, dinheiro dos impostos das pessoas que moram nesta cidade, promovendo a sua segurança. Mais 4 viaturas e vamos continuar trabalhando também na busca dos equipamentos que temos feito, tanto para bombeiros como para a Brigada Militar, através dos seus EPIs, através do armamento, através dos coletes, né, de proteção. Continuaremos buscando cursos de formação de mais policiais. Alguns policiais nossos foram levados há 15 dias para a Operação Avante, cerca de 10 policiais do POI, e nós não aceitamos mais que o Estado fique retirando força policial enquanto nós estamos trabalhando aqui duramente para manter aquela que nós temos. Já criamos a Guarda Municipal. Vamos fazer concurso, vamos fazer licitação para chamar essas pessoas e trabalhar com a Guarda Municipal. Mais uma pergunta, mais uma entidade: Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Calçado de Farroupilha e Vestuário. O deputado Álvaro Boécio tem pergunta para os candidatos e o primeiro a responder, candidato Clayton Gonçalves. Álvaro. Aos candidatos a prefeitos de Farroupilha, o Pascoal e o Clayton, como prefeito, o que fizeram para a geração de empregos no município de Farroupilha e o que farão se eleito para gerar mais emprego em Farroupilha? Clayton. Bom, Álvaro, nós podemos dizer que nós fizemos muito para a geração de empregos. Criamos o Inova Farroupilha. O Inova Farroupilha é a maior ferramenta na história de Farroupilha para que se possa fazer geração de novos empreendimentos. Hoje, nós estamos trabalhando com a liberação de alvarás em até 48 horas, cerca de 86% dos alvarás. Hoje, pelo Inova Farroupilha e pelo Marco Zero da Construção Civil, os empreendimentos não cabem mais discutir se esses empreendimentos têm o habite ou não. Eles simplesmente são liberados para que possam produzir, lavrar suas notas e produzir assim riqueza, grandeza e trabalho. Nós estamos trabalhando também duramente, juntamente com a Força Corporativa, e um abraço ao Tenente Ailton, que nesse momento, numa força-tarefa, trabalha a liberação dos EPCIs que estavam atrasados por conta dos nossos bombeiros e que hoje estão sendo liberados para que a gente possa ter em seguida todos eles trabalhando, todos eles produzindo. Estamos trabalhando em várias frentes, com a busca de empresas, garantia dos empregos através dessas empresas, pelo novo plano diretor que permite até 500 metros do centro da via, nós produzimos empresas em todas as vias do município, sem passar pelo gabinete do prefeito, sem precisar da decisão da caneta do prefeito, isso de forma automática. Estamos trazendo a Senecop para Farroupilha, que é uma grande cooperativa, que vai agregar o trabalho de mais de 4.000 famílias na área rural, voltados para a riqueza da agroindústria, a produção de sucos através das frutas que não têm comércio garantido, e estamos trabalhando num grande foco de desenvolvimento e crescimento, que é o foco do turismo.
Estamos trabalhando numa cooperação com Gramado, com Nova Petrópolis, com Caxias, com Vale Real, na criação do primeiro roteiro religioso turístico efetivo, que são os Caminhos de Caravaggio. Muito emprego pela frente. Olivar Passon, quiser repetir a pergunta? Não, não precisa não. Por favor. Muito obrigado. 2 minutos. Saudar o deputado Goésio, saudar o presidente do Sindicato do Calçado, eu saúdo a todos os integrantes desta academia e, sobretudo, na importância que tem esse segmento. E nesta questão da geração de emprego, eu me sinto muito à vontade a falar para vocês, farroupilenses, porque nós, em 2001, iniciamos um governo com uma crise muito grande de desemprego em Farroupilha. Fomos em busca da geração de emprego, trouxemos para Farroupilha mais de 40 empresas para a geração de emprego e estão aí e é visível a participação delas hoje na geração de empregos. Tivemos e criamos distritos industriais, no Industrial, no América, enfim, tantos que nós criamos aí, trouxemos essas empresas, fizemos parcerias com as empresas que estão aqui no município para se desenvolver, eu me lembro da Big Fair, lembro de tantas outras que nós tivemos esse contato e essa relação próxima para poder fazer com que haja geração de emprego. Nós sabemos de que é extremamente importante o poder público ser parceiro disso, o poder público ser coadjuvante nessa formatação, e nós temos uma relação muito próxima também com a Câmara Indústria e Comércio, porque eles também nos colocam quais serão realmente as necessidades. Me lembro também da formatação da escola técnica, onde nós tivemos um papel fundamental naquela oportunidade para fazer com que a mão de obra também seja qualificada. Isso tudo fez com que a cadeia se desenvolvesse. Farroupilha hoje, e a sua receita hoje de Farroupilha, ela é extremamente bastante elevada em função deste trabalho que foi realizado. Bom, o que eu posso fazer? Eu estou me credenciando para que nós vamos retomar isso, vamos trazer novas empresas, vamos fazer com que haja realmente a geração de emprego através da participação e do envolvimento do prefeito. 8 horas e 28 minutos, estamos com 15 graus, próximo sábado, dia 10 de setembro, 35º Jantar Baile da Primavera, Clube 1º de Maio, com a apresentação do grupo Circo de Palco, Traje Social, animação da banda exclusiva, jantar de Seu da La Riva, ingressos com os comendadores à noite, 9164-9337, repetimos o telefone para reservas, 9164-9637, um convite de Ultraset, elétrica e hidráulica. Estamos ouvindo os candidatos a prefeito de Farroupilha nessa primeira rodada, nesse primeiro bloco. Estão respondendo perguntas de lideranças, líderes de entidades de Farroupilha. Presidente da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios, Carlos Alberto Paese. Na ordem, o Pascoal responde. Logo em seguida, o Clayton, 2 minutos. Pergunta do Carlos Alberto Paese, Six Farroupilha. Olá. Na sua gestão, se eleito, o que será feito para revitalizar o centro da nossa cidade? Pascoal, 2 minutos. Saudar também o presidente da Câmara dos Comércios, o Carlos Paese, eu saúdo todos os empresários do nosso município, e sabemos de que há uma das preocupações com relação ao nosso centro da cidade, a revitalização, enfim, fazermos ações que façam com que o nosso centro tenha um visual melhor. Nós temos alguns projetos importantes que nós vamos desenvolver durante o nosso governo. Uma delas é a reformulação de todos os passeios públicos. Outra questão importante seguramente, a pavimentação do restante da Rua Júlio de Castilhos. Vamos discutir com a sociedade, com a comunidade, com as entidades da sociedade, para ver se nós vamos reformular os paralelepípedos ou vamos fazer a pavimentação asfáltica no restante da Júlio de Castilhos. Nós temos também uma questão da iluminação que nós vamos trabalhar, a questão do odor também é extremamente importante que a gente tenha um mecanismo, temos pessoas trabalhando, já temos projetos para fazer com que isso seja resgatado. Nós vamos fazer aquelas ações concentradas para fazer com que atividades e melhorias possam ser realizadas conjuntamente com as entidades, com aquelas entidades que realmente têm interesse nesse comércio de rua. Enfim, dá para nós reorganizarmos bastante isso. Nós temos a vontade e a determinação de sermos parceiros nisso. Nós poderemos chamar, esse é o primeiro diálogo que nós deveremos ter com as entidades e com o comércio para revitalizar. Temos um belo trabalho para você. Um deles é
progressivamente nós melhorarmos os passeios através de um paisagismo melhor, fazendo com que haja um visual bem melhor. Podem ter certeza de que nós estaremos sendo parceiros disso, vamos fazer com que este crescimento harmônico do centro seja revitalizado através da nossa vontade e da nossa determinação. Cláudio Gonçalves. Bom, Carlinhos Paese, um abraço. Tu sabes como nós temos trabalhado neste nosso mandato, sempre chamando as entidades para discutir as questões através de audiências públicas e de reuniões importantes, né, para discutir os temas importantes do centro da cidade. Uma das demandas retiradas de dentro de uma das reuniões da SIX foi o asfaltamento da Marechal Deodoro, já feito, né, já qualificado. Então, várias ações nós estamos respeitando esta relação saudável com as entidades que temos feito de forma muito histórica dentro desse governo. Estaremos trabalhando, sim, no centro da cidade. A primeira grande discussão é de cumprimento efetivo do contrato que a Corsan tem também para os esgotos, e essa é a causa hoje do problema que nós temos no centro da cidade, e nós vamos efetivar isso. Estamos nesse momento na fase do diálogo, mas não retrocederemos se tivermos que avançar para a fase jurídica em relação a esse contrato, que tem vários problemas, inclusive com relação à qualidade da água da barragem da Julieta, e nós estamos preocupados com a saúde das pessoas também nesse quesito. Nós vamos trabalhar isso aqui no centro da cidade. Estamos propondo para adiante a troca da nossa iluminação no centro, que é deficiente, e isso também é um item de segurança. Vamos continuar trabalhando, e agora em seguida, esta semana, já deveremos ter a continuidade do asfaltamento da Papa João 23. Faremos um grande projeto de paisagismo já discutido com as entidades, principalmente na Júlio de Castilhos, que retomam o início do asfaltamento dela a partir da Independência já nas próximas semanas, porque já assinamos, na verdade, a licitação do asfaltamento de fração da Júlio de Castilhos. Estaremos trabalhando sempre, estamos nesse momento fazendo uma qualificação das calçadas através de um programa de qualificação para aquelas pessoas deficientes, através de sinaleiras, de sinais sonoros e de rampas de acesso, que é muito importante para o centro, preparando o centro da cidade para um novo momento de turismo e engrandecimento do comércio que a cidade merece logo adiante. Estamos fazendo programas em todas as praças de reformulação. 8h33. Pergunta agora, o candidato Clayton responde o primeiro, 2 minutos. A pergunta é do representante, ele responde atualmente pela presidência da UAB, União das Associações de Bairro, Celestino Renica. E a pergunta da UAB: qual o critério que os candidatos irão utilizar para receber e analisar as reivindicações das associações de moradores? Celestino, nós estamos muito confortáveis nesse quesito, porque temos trabalhado através do orçamento participativo, sempre chamando as entidades para que se possa ouvir as entidades e, a partir delas, criar as demandas. Se não fosse assim, nós não teríamos nesse governo 500 mil metros quadrados de calçamento nos bairros efetivos, já realizados, sempre em parceria com os moradores, valorizando as propriedades dos nossos queridos munícipes. Temos que trabalhar alguns temas ainda importantes nos bairros, principalmente a segurança. Nós não podemos mais permitir que a segurança, né, seja simplesmente a segurança do Estado e que nós não avancemos nesse quesito, trazendo aqueles caminhos de segurança próprios para o município. Continuaremos dando efetivamente a atenção necessária às câmaras de vídeo monitoramento, ampliando esse serviço, porque nesse governo nós concluímos a sala de vídeo monitoramento junto à Brigada Militar, e estaremos efetivamente recebendo as demandas dos bairros através das reuniões que nós temos proposto, através das audiências públicas. Para que tu tenhas uma ideia, nesse momento são 14 praças já revitalizadas no município de Farroupilha, sendo que as duas praças mais centrais ainda não têm a sua conclusão, que é a Praça da Bandeira e a Praça da Emancipação, que deve ter obras iniciadas adiante, já com verbas qualificadas para isso, e estaremos continuando esse trabalho. Queremos os bairros bonitos, arejados, com os seus esgotos conduzidos, com a água de qualidade, com segurança, para que as pessoas possam viver, trabalhar e conduzir a sua vida de forma muito tranquila. Tu sabes como temos feito isso, através de reuniões, e tu sabes como essas demandas são importantes para que as pessoas vivam felizes. A educação faz parte hoje do nosso foco de governo seguinte, e estaremos trabalhando nos bairros também a questão da educação, avançando com relação ao número de vagas em nossas escolas. Jean Pascoal.
Celestino, um abraço. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos junto, quando você presidente também da Associação de Moradores do Bairro Industrial. E saudando todos os presidentes, a gente sabe da dedicação, do carinho que essas pessoas têm com os seus moradores e obviamente devem receber por parte do poder público a acolhida, devem receber por parte da equipe de secretários uma relação de diálogo mais próximo, uma relação de diálogo a que possa produzir. Eu me lembro que nas oportunidades nós nos reuníamos e nós definíamos ações concentradas que nós faríamos nos bairros para resgatar uma série de questões, de problemas até simples e até problemas mais grandes e que nós poderíamos fazer com que se avançasse. Eu tenho um carinho muito especial pela Associação de Moradores. Eles são as pessoas que têm as condições de trazer para nós os problemas, vão ser valorizados sim. Nós não vamos fazer com que haja um debate para excluir o bairro A do bairro B, porque o bairro B é maior que o bairro A, e então tem mais votos e não tem menos votos. Essa relação não vai existir, vai ser uma relação com os presidentes. Vocês sabem, os presidentes que passaram pela UABN sabem da dedicação, do carinho que nós temos com eles e da solução dos problemas que possam ser trazidos para o prefeito, para a equipe de governo, para nós solucionarmos. Isso é extremamente importante e a gente sabe de que a escola, também a reivindicação, que a questão do lixo, a questão do ônibus urbano, enfim, essas questões todas da via, do acesso, essas questões todas serão analisadas, vão ser respeitadas e vão ser dialogadas. Isso eu tenho um carinho muito especial e podem ter certeza, serão valorizados sim. Vocês sabem do carinho e daquilo que nós realizamos. Tínhamos um dia para atendimento só para as associações de moradores. Estamos ouvindo os candidatos a prefeito de Farroupilha. Intervalo rápido, a gente retorna em seguida, mais uma rodada das entidades e depois no outro bloco os candidatos vão fazer pergunta entre si. Já aqui no Espaço Livre Especial, os candidatos Clayton Gonçalves e Bolivar Pascoal. Estamos com Clínica de Pediatria e Homeopatia Dr. Milton Bresciani, Farseg, Corretora de Seguros e Restaurante Mantines. 8h43, frente a frente, debate hoje aqui na Espaço FM, no Espaço Livre, Restaurante Mantines, Clínica de Pediatria e Homeopatia Dr. Milton Bresciani, Farseg, Corretora de Seguros. Estamos com 13 graus nesse momento. Clayton Gonçalves, Bolivar Pascoal, Clayton Gonçalves, respondendo nessa rodada mais perguntas, tem mais 4 entidades. A gente recomeça com a pergunta agora, retornando às entidades, o presidente Jones Paviani, da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Farroupilha. Jones, qual a pergunta da CDL Farroupilha? Nós da CDL Farroupilha e os comerciantes locais estamos envolvidos em diversas ações e campanhas para aumentar o comércio local. Uma das maiores reivindicações do comércio do centro da cidade é a falta de circulação de turistas na área central, visto que o turismo que temos hoje é focado nos shoppings de atacado, que se encontram na entrada da cidade, e o turismo religioso, que leva os turistas até Caravaggio. Qual a proposta dos candidatos à prefeitura do município para que haja uma maior circulação de pessoas na área central da nossa cidade e, consequentemente, aumentar as vendas do nosso comércio? Pascoal, na ordem. Olha, saudar o Jones Paviani, saúdo a todos os integrantes da entidade, e dizer que esta questão é uma questão que ela passa, obviamente, por uma parceria que se estabelece, obviamente, com o comércio como um todo, a revitalização do centro, fazermos com que esses caminhos passem pelo centro do nosso município. Nós temos que ser parceiros disso, nós temos que ser parceiros do diálogo com essas entidades para fazer com que essas pessoas circulem por nós. Agora nós também temos que ter consciência de que o trabalho que é sendo feito pelo shopping é um trabalho bastante profícuo, um trabalho bastante consistente e faz com que essas pessoas venham através desta modalidade de turismo, de consumo, de comércio. E também o turismo religioso, ele tem uma característica toda especial que também não é tão simples assim de fazer a movimentação deles. O que nós podemos fazer é dialogar, ter uma parceria bastante efetiva nessa relação e nós encontrarmos alguns caminhos em determinado momento para que se faça ações para que isso se desenvolva. Posso citar um exemplo de que na festa de Caravaggio o comércio abra
e que faça algumas promoções, como está sendo feito agora com aquelas atividades que são feitas à noite por segmentos. E quem sabe o Cindy Loja, conversar com eles, com as entidades, ver qual é a modalidade de que nós podemos fazer a movimentação destas pessoas para virem para o centro. Quem sabe algumas ações que chame essas pessoas para fazer uma volta no centro. É uma parceria, não é só o poder público pode revitalizar, fazer melhores pavimentações nos passeios públicos, pode fazer a iluminação, pode fazer show. Seguramente sempre estará na mesa do prefeito com as entidades. Candidato Clayton. Bom, quero cumprimentar o Jones Paviani e aos comerciantes de um modo geral, né, a quem respeitamos muito e achamos que são importantes na história de Farroupilha, desde o seu início, quando ainda Farroupilha era uma cidade voltada à agricultura, os comerciantes já faziam eco e voz, né, e recebiam os serviços do então Hospital Sibeli, do doutor falecido e saudoso doutor Jaime Rosler, através do seu serviço de radiologia, e que consumiam na cidade, no nosso comércio. Quero dizer que as ações para o nosso comércio precisam ser ações seguras, firmes e de propostas que nós temos ainda hoje. Pela primeira vez na história, nós estamos no mapa do turismo do Ministério do Turismo, como categoria C. Fizemos a entrada neste novo mundo e esta categoria nos habilita a avançarmos com produtos como Caminhos de Caravaggio, a quem estamos trabalhando. Claro, fizemos um grande serviço e sério, através de licitação. A Prisma teve aqui, fez várias audiências públicas, criando caminhos, né, para o nosso turismo, e isso vai desenvolver o nosso comércio também. O Parque dos Pinheiros é um dos exemplos que podem fomentar, né, o turismo e também fomentar o comércio e os hotéis da nossa cidade. O Festival do Moscatel com um crescimento gigante. Neste final de semana, por exemplo, não há vagas nos nossos hotéis da cidade, os restaurantes estão tomados por conta da realização do Festival do Moscatel, que nós fomentamos e fizemos ainda maior. Vamos colocar dentro do nosso escopo de trabalho o calendário de eventos da cidade para que possamos socializar com os comerciários e trabalhar esses temas a fim de fazermos as nossas lojas ainda mais fortes no seu comércio. Temos várias ações já tabuladas e algumas que estaremos tabulando adiante no fomento do turismo e no crescimento por definitivo do comércio. Seguindo, perguntas de entidades lideranças de Farroupilha, a presidente do Sindicato dos Comerciários de Farroupilha, a Cristiane Colombo, faz a pergunta aos candidatos. Na ordem, o primeiro a responder, candidato Clayton Gonçalves, pergunta do Sindicato dos Comerciários. Eu perguntaria para me indicarem qual as 5 maiores obras que eles acham que foi de suma importância para Farroupilha. Clayton. Cristiane, quero te desejar um bom sábado, um grande dia. Quero te dizer que nós estamos fazendo muitas obras para que os comerciários possam ter grandeza nesse nosso município. A primeira delas, nós precisamos trazer equipamentos para a cidade que fomentem a segurança de trabalho do comerciário, que ele possa ter tranquilidade para trabalhar. A primeira grande obra, criação da Escola dos Anjos, um modelo diferente de escola que abraça as crianças em tempo integral e que permite às mães e aos pais trabalharem também no comércio, fazendo com que eles tenham a segurança de terem os seus filhos bem atendidos, com alimentação saudável, com condições de manutenção da educação e também com relação entre as crianças de forma saudável. Isso permite que nós tenhamos segurança no trabalho. Temos também, para engrandecer, as mudanças que estamos fazendo, por exemplo, no centro da cidade, com pavimentações, com remodelação das praças, trazendo as pessoas para o centro da cidade e fomentando com isso o trabalho, garantindo a manutenção do trabalho em lojas, em bares, em restaurantes, em comércios de um modo geral, em mercados, enfim. A revitalização dos parques, que trouxe mais gente para a rua, para que as pessoas pudessem olhar o que está acontecendo. Os nossos novos postos de saúde, que permite que se tenha segurança no atendimento, com equipamentos adequados, com médicos em tempo maior, como é o caso do bairro 1º de Maio, onde a saúde está estendida e os médicos estão atendendo, dando segurança para o comerciário trabalhar. Temos outras ações importantes. A vacinação do HPV, que já diminuiu em cerca de 17% os tumores ligados
ligados ao genital, ligados à orofaringe e que também permitem que as pessoas tenham segurança para o trabalho. O transporte universitário, para que as pessoas possam ter formação e criar também novos equipamentos através da formação. E eu poderia citar, por exemplo, a Sala do Empreendedor, que mantém e que garante o crescimento do nosso comércio de forma continuada e sustentável. Candidato Bolivar Pascoal. Cristiane, também quero fazer a saudação a ti e a todos os comerciários, fazer a nossa, olha, esse assunto para mim é muito tranquilo e eu fico satisfeito em responder a sua pergunta, porque primeiro, uma das ações que eu me orgulho muito é ter criado a Casa Lar Padre Oscar Bertoldo. Isso me deixa extremamente satisfeito, porque através dela é que hoje tem todo essa questão das crianças, o Pátrio Poder, enfim, DNA da Alma, isso tudo foi criado no nosso governo e hoje é um segmento e uma atividade que nos orgulha muito. A outra questão que eu acho que é extremamente importante lembrarmos aqui, porque há desencadeia aí também a questão da melhoria da nossa cidade, é a questão da habitação, a criação da Secretaria da Habitação. Através dela nós criamos os núcleos, os loteamentos populares, criamos o residencial Farroupilha, todas essas habitações, enfim, uma série de trabalhos que foram feitos, Cooperativa Monteverde, o Banco de Materiais, casas que nós construímos na industrial, tudo isso para melhorar a qualidade de vida dos farroupilhenses. Uma questão também que foi latente naquele determinado momento, que foi o desvio do pedágio. Foi uma obra que trouxe resultados positivos para toda a comunidade de Farroupilha, um orgulho para a região. Isso também nos deixa bastante contente com relação a isso. Nós construímos uma escola nova, que é a escola Antônio Minella. Nós criamos a farmácia popular em Farroupilha para fazer com que haja medicação para essas pessoas que têm dificuldade, e tivemos uma questão muito latente das pessoas. A questão dos núcleos industriais, a geração de emprego, essa formatação toda que foi feita para fazer com que tivéssemos o melhor desenvolvimento de Farroupilha. E, por não dizer, o endividamento que tinha Farroupilha e que nós resgatamos desde 2001 e que Farroupilha se orgulha muito daquilo que foi feito. 8h53, ouvintes também pode acompanhar as imagens pelo Facebook, transmissão, as imagens pelo Facebook Rádio Espaço FM. Temos mais duas perguntas de entidade. Elenir Boneto é o presidente do Sindigêneros Farroupilha. Na ordem, quem responde é o Pascoal, 2 minutos. Vamos saber qual a pergunta do Sindigêneros Farroupilha. Boneto. Eu pergunto aos candidatos sobre a possibilidade das entidades SIC, CDL, Sindigêneros e Sindilojas, as 4 entidades, ou em parceria com a prefeitura, administrar o parquímetro quando terminar o contrato vigente, para os recursos ficarem dentro de Farroupilha. Pascoal. Olha, foi uma iniciativa salutar. Começamos lá no nosso governo, depois o prefeito Bareta deu continuidade, o estacionamento rotativo pago. Ela é importante para fazer com que nós tenhamos uma melhoria em tese para que as pessoas que venham fazer as suas compras, fazer as suas atividades nos bancos, enfim, podem pagar lá o seu valor e ter um estacionamento mais próximo do centro. Isso é salutar, eu acho que é uma das medidas que deram certo. Essa questão de fazer com que esses recursos sejam administrados pelas entidades é uma avaliação que temos que fazer. Eu não tenho visto em outros locais, e eu sempre digo que algumas questões a gente pode copiar de outras regiões. Há uma licitação, há uma parcela de recursos que é arrecadado desses valores que são destinados à segurança pública do município. Elenir, nós temos que sentarmos e avaliarmos quando terminar essa licitação, quando encerrar esse prazo, para nós discutirmos com a sociedade. Há sim também de que se ver de que há um gasto com relação a isso, para fazermos com a instalação dos equipamentos, as pessoas que vão trabalhar para isto, todo um aparato que deve ser movimentado e que talvez o poder público tenha que ajustar isso. Mas é uma ideia que se vem e que a gente acata com muito carinho, com bons olhos. Não posso prometer agora que isso é uma solução e que a gente possa fazer, mas eu abro aqui o diálogo, abro aqui a possibilidade de nós avançarmos e vermos quais são os prós e os contras para fazer com que isso seja viabilizado. Se isso realmente trouxer recursos e que faça com que as entidades tenham
esse aporte de recursos e esse trabalho seja profícuo para a Farroupilha é importante. O importante é que o estacionamento funcione e que dê essa tranquilidade para as pessoas que vêm aqui no centro fazer as suas compras. Exato, Clayton. Bem, Helenir Boneto, um abraço a ti, aos teus, e quero dizer que a tua ideia é muito bem-vinda. É tão bem-vinda que nós já passamos neste mandato de 2,5% do arrecadado no estacionamento rotativo para 5% deste valor investido em segurança. Isso tem garantido a compra de viaturas para o município através do Mocovi, tem garantido a compra de equipamentos, de EPIs, de armamentos, de coletes, né, à prova de bala, e tem garantido também a segurança da cidade, parcerizando, né, com o governo do estado, que tem as suas dificuldades. Por exemplo, a ampliação da delegacia de polícia civil, bancada exclusivamente com recursos que vieram dos impostos dos farroupilhenses, sem nenhum centavo do governo do estado, também passa por estas ações ligadas ao nosso estacionamento rotativo. Tudo aquilo, Helenir, que for legal é possível, né? Tudo aquilo que for legal dentro da lei, dentro da normalidade da lei, nós vamos discutir e vamos poder estar ampliando, sim. Se a ideia for passar de 5% para 6%, não há problema nenhum. Mas quero dizer que já viemos dos 2,5% para os 5%, e esta diferença tem sido importante no auxílio permanência, sim, e também na compra dos EPIs, que nos garantem alguma segurança no centro. Tem relação também direta com a manutenção e com a efetivação de imagens através do novo centro de imagens junto à Brigada Militar, através das câmaras de vídeo monitoramento, e podemos estar, se for necessário, nós avançarmos mais dentro desse pacto federativo que nos exclui de muitas coisas, nós poderemos estar sim ampliando, inclusive, a área de estacionamento central, para que se possa fazer frente às novas necessidades que a cidade vem apresentando historicamente. Vamos seguindo. Para fechar a rodada das perguntas às entidades, a gente convida o Márcio Ferrari, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, saber qual a pergunta do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares. Márcio Ferrari, por favor. A infraestrutura no meio rural é muito importante para manter e aumentar os 11% do PIB farroupilhense, que anualmente advém da agricultura. Por isso perguntamos, há o compromisso dos candidatos em manter o programa de asfaltamento no interior? Havendo o prosseguimento do programa, quais os critérios que serão usados para escolher onde será feito esse asfaltamento? Candidato Clayton. Bem, Márcio, um abraço. Tu sabes que o programa de asfaltamento rural inicia no governo Clayton e Pedroso, né? Haviam alguns ensaios anteriores, né? Como a subida da Julieta e a subida da linha República, né? Esses dois momentos anteriores de asfaltamento, mas o grande desenvolvimento de asfaltos começa nesse governo, sempre num processo de parceria, né? Programa de asfaltamento rural par de parceria. Nós trabalhamos junto com os nossos agricultores, a quem prezamos muito, valorizamos muito, porque são responsáveis sim por 11% da economia do município e são responsáveis pelo que temos de melhor na nossa mesa todos os dias, respeitando as famílias que trabalham, que têm uma religiosidade, que são famílias que têm filhos ligados à terra, que são religiosos, que rezam junto e que trabalham junto. Essa grande parceria, ela se dá também no avanço que teremos a partir de alguns meses adiante da Cinecop, né, com a grande concentradora de sucos, né, que já iniciou a sua obra e que nós estaremos parcerizando através de alguns incentivos fiscais. Os asfaltos não vão parar, não param mais, independente do prefeito que estiver em Farroupilha, não tem como parar. Esse é um programa hoje com gatilho na própria família, no próprio agricultor, e nós continuaremos dando vocação, sim. Como temos feito até aqui, nós habilitamos primeiro aquelas pessoas que correram mais, que acreditaram mais rapidamente no programa e que correram para que se organizassem através de todas as suas entidades, os seus CNPJs, né? Como foi, por exemplo, da comunidade Rio Branco, né? Que eu quero mandar um grande abraço para o Bádio, né? Que acreditou nesse projeto, o nosso agricultor de destaque, e que acreditou no projeto e que organizaram-se num CNPJ, fazendo aquele alcance da camada intermediária desse produto. Nós preparamos a base, fizemos a parte de cima e os agricultores contribuem com a brita graduada, que é a parte intermediária.
2 minutos, candidato Pascoal. Primeiro, saudar os agricultores através do presidente do sindicato, Márcio Ferrari, dizer a ele que o compromisso que nós temos com o asfaltamento do interior, sem dúvida nenhuma, é um compromisso que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Nós, quero dizer aqui com muita humildade, com muito carinho, que nós fizemos São Miguel, linha Jacinto, linha Eli, fizemos 2,5 km, agora foi feito 800 metros. Nós fizemos Vila Rica, nós fizemos Desvio Machado, nós fizemos acesso para a Capela de Todos os Santos no Santa Rita. Então me parece que nós temos uma história para contar com relação a pavimentações no interior. Eu quero assumir o compromisso que nós vamos avançar. Essas pavimentações que nós fizemos com recursos próprios, sem financiamento. Foram prometidos 24 quilômetros, estão sendo feitos 8 quilômetros. Esses 8 quilômetros é um financiamento do Badesul, Banco de Desenvolvimento do Sul, que é um órgão do governo do estado do Rio Grande do Sul, aonde o governador Sartori liberou esses recursos para a Farroupilha fazer essas pavimentações, que obviamente serão liquidadas agora nos próximos anos, no governo. Então, me parece que no round de falar em pavimentações no interior, de falarmos de parceria com os agricultores, de falarmos com que será avançado em termos de asfalto no interior, nós podemos e temos uma garantia muito grande de dizer a ti, Márcio, e a todos os agricultores, e naquelas comunidades que nós falamos, naquelas comunidades que já fizeram então esta parceria já através da promessa de que se tivesse os recursos iriam ser feitos os asfaltos, nós vamos continuar sim fazendo esse trabalho com recursos próprios, com recursos do governo federal, com emendas parlamentares. Temos sim uma estrutura montada para fazer isso. Podem ficar tranquilos, o momento da pavimentação está chegando. 9h02. A gente faz o espaço comercial e em seguida, um momento também muito importante, as perguntas entre os candidatos Clayton Gonçalves e Bolivar Pascoal e Clayton, logo depois do intervalo. Espaço livre, ouvindo hoje, a oportunidade de ouvir propostas, opiniões, as posições dos nossos candidatos a prefeito de Farroupilha. Intervalo rápido em nome do restaurante Mandines, Clínica de Pediatria e Homeopatia Dr. Milton Brechani, Farseg, corretora de seguros. Agora 9h08, de volta em Espaço Livre, hoje muito especial, recebendo os candidatos a prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves, Bolivar Pascoal, restaurante Mandines, Clínica de Pediatria e Homeopatia Dr. Milton Brechani, Farseg, corretora de seguros. Essa rodada, já começa a rodada também chama muito a atenção, que são as perguntas entre os candidatos. Na ordem já o sorteio realizado, prefeito Clayton, candidato à reeleição, faz a pergunta ao ex-prefeito, candidato a prefeito pelo PMDB, Bolivar Pascoal. Clayton, é 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta e depois um comentário de quem faz a pergunta, no caso Clayton, por favor. Eu dirijo a pergunta ao senhor Bolivar, por ser respeitoso à justiça e entender que nesse momento, como impugnado, o senhor não é candidato, e então faço ao senhor Bolivar. O governo do estado, comandado pelo farroupilhense José Ivo Sartori, e com tantos representantes de Farroupilha fazendo parte desse governo, acumula uma dívida de quase 20 milhões com o Hospital São Carlos, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado e em suspensão por falta de recursos para que o estado pague o hospital. Por que o estado justamente nesse momento envia a menor quantidade de recursos já recebida pela saúde de Farroupilha, e por que o PMDB não defende Farroupilha nesse momento tão delicado da saúde do nosso estado, causando tantos prejuízos à saúde? Olha, em primeiro lugar, eu me sinto muito tranquilo em falar sobre esse assunto e me parece que as coisas estão sendo colocadas de uma forma errônea com relação à saúde e com relação a esses recursos, né? Lamentavelmente estão colocando de que nós somos contra a Farroupilha. Em primeiro lugar, não somos contra a Farroupilha, pelo contrário. Só que foi criado através do ex-governador Tarso Genro uma falácia, foi prometido aqui em Farroupilha que teríamos um recurso e que não ocorreu e não existe em lugar nenhum, tanto é que o Tribunal de Justiça julgou já esse assunto e sepultou de forma definitiva. Não há absolutamente nada de recursos que o estado do Rio Grande do Sul deva à Farroupilha. Então nós não somos contra, pelo contrário, doutor Clayton, nós e a Farroupilha que me conhece sabe de que o governador Sartori, com suas dificuldades, com a situação em que o estado está colocando aquilo que é possível e é dentro da legislação. Não existe nada. Aquilo que o Tribunal de Justiça
determinou, está sendo pago religiosamente, com alguns atrasos, é bem verdade, mas está cumprindo tranquilamente. E nós queremos talvez fazer uma outra avaliação com relação à questão do Hospital São Carlos, com relação à saúde do município. Quem sabe a gestão não está sendo bem conduzida, quem sabe uma mudança extrema com relação à direção do hospital, uma série de mudanças, uma intervenção que não trouxe resultados positivos absolutamente nenhum e que fez com que hoje tivesse esse montante todo de endividamento que o hospital tem. E agora se terceiriza a responsabilidade. Responsabilidade agora é do Estado do Rio Grande do Sul, porque o governador é o Sartori, porque é do PMDB. Se isso tivesse ocorrido, porque não se cobrou no passado? Mas, infelizmente, essa questão está tudo tranquilo, e eu acredito aqui, mais uma vez, deixar registrado do nosso carinho com o Hospital São Carlos. No nosso governo, o Hospital São Carlos não fechou nenhum dia e não tivemos greve dos funcionários. Quero dizer que a dívida do Hospital São Carlos, ela é formada pelo bolo dos recursos não vindos do Estado, na pactuação feita pelo prefeito do teu partido que me antecedeu e que pactuou de forma muito errônea com o Estado do Rio Grande do Sul. Essa dívida é devida. Você compra, você recebe e você não tem o pagamento por isso. Nós precisamos ter esse pagamento. Quero comparar, dentro do portal de transparência do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha com o município de Alegrete, 64, 77 mil habitantes. Nós recebemos menos 88,55%, que equivale a 1.154 no ano de 2015, e a cidade do Alegrete recebeu 16.238, recebendo um impacto negativo de menos 29. Farroupilha campeã gaúcha de investimento negativo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que esse investimento é pactuado, é devido e não pago. Pergunta agora, Bolivar Pascoal, a Clayton Gonçalves. Gostei desse assunto. Vou fazer uma pergunta com relação à saúde. Eu vou fazer a pergunta, você ouvinte, que você que me interrogou, que você que me pediu lá no bairro, está extremamente preocupado com relação à saúde, está extremamente preocupado com o Hospital Beneficente São Carlos. A pergunta, eu vou transmitir a pergunta para o Dr. Clayton, exatamente daquilo que vocês estão preocupados hoje com a saúde no município. Há um descontrole total, não há uma sintonia nem com a Unimed, nem com os médicos em Farroupilha, há uma rejeição completa com relação a essa formatação que está sendo feita e que se terceiriza a responsabilidade, que se joga números para dizendo de que o município de Farroupilha obviamente não obteve os recursos possíveis. Eu quero fazer essa pergunta ao senhor. Quais os planos que se tem com relação ao Hospital São Carlos, aos médicos e essa situação toda que está sendo hoje desenvolvida pelo hospital? Eu me sinto muito tranquilo, senhor Bolivar, em responder essa questão, dizendo que quando comecei a administração pública eu era um neófito no conhecimento da administração de hospital, mas um profundo conhecedor da minha área de saúde. Hoje eu discuto a questão do Hospital São Carlos com qualquer cidadão, com qualquer pessoa, dentro dos conceitos que nós desenvolvemos e aprendemos. Primeiro, o Hospital São Carlos, na nossa administração, se manterá independente. O hospital, um hospital filantrópico, como é o nosso hospital, precisa de independência. Você não pode misturar atos políticos com atos de governança hospitalar. Esse é o primeiro conceito. Estamos enviando ao Hospital São Carlos, nesse momento, R$500 mil por mês para pagamento de serviços médicos, serviços de cirurgia, serviços de UTI, serviços de pediatria e outros. E mais R$500 mil para pagamento de um passivo, de uma conta que inicia muito fortemente a partir de 2009, pelas pactuações inadequadas e pelo que nós já colocamos aqui, não cumprimento dos pagamentos dessas pactuações por parte do governo do Estado, já decidido pelo Tribunal de Justiça e nesse momento no limbo por conta de que o Estado não tem condições de pagar. Quero dizer que o hospital não fecha nenhum dia enquanto eu for prefeito, porque nós estaremos sendo solidários na compra dos serviços e na manutenção da história do hospital,
São Carlos, diferente do que aconteceu há alguns anos, e o senhor sabe bem do que eu estou falando, quando houve o fechamento do Hospital Cibele, um dos hospitais importantes dessa cidade e que mereceria estar aberto até hoje pelos serviços prestados à comunidade. Atende a todos os farroupilenses e continuaremos mantendo o atendimento aos farroupilenses com qualidade. Quem lá interna sabe do que eu estou falando. Nós temos problema, assim como qualquer hospital do Rio Grande do Sul, mas diferente dos 150 hospitais que estão fecha, não fecha em todo o estado. Estamos garantindo o hospital aberto e funcionando com qualidade. Tudo é uma questão de se priorizar. Priorizar a administração é olhar aquilo que está hoje afligindo a comunidade. Hoje a comunidade está muito apreensiva. Hoje a comunidade está com uma situação totalmente desconfortável com relação ao Hospital São Carlos. Eu quero dizer para todos os ouvintes e aqueles que estão hoje nos ouvindo e colocando a questão da saúde como uma das prioridades do governo, que nós vamos sim retomar essa questão do Hospital São Carlos de uma forma muito concreta. Lá em 2001, quando assumimos o governo, tínhamos sim uma crise no hospital. Retomamos, fizemos uma série de investimentos. No meu governo houve uma construção de uma nova ala, abrimos o atendimento, o pronto atendimento aqui com uma nova hall de entradas, fizemos uma série de obras para fazendo com que o município possa ter essa tranquilidade. Eu posso garantir a todos os ouvintes e aqueles que me perguntaram, o Hospital São Carlos vai ter no nosso governo um tratamento diferenciado para que nós possamos tranquilizar as mães e as famílias de Farroupilha. Nesse momento, pergunta, candidato Clayton ao candidato Pascoal, por favor. Senhor Bolivar, o povo nas ruas está clamando pelo fim da corrupção, clamando por gestores competentes e honestos, clamando por candidatos transparentes e ficha limpa. Mesmo assim, o PMDB de Farroupilha lança para candidato a prefeito como seu melhor nome Bolivar, que responde a processos como não depositar o INSS dos funcionários de sua empresa, processos por improbidade administrativa de quando era prefeito de Farroupilha, que o condena e caça os seus direitos políticos, causando a impugnação da sua candidatura. Processo do Ministério Público colocando como réu pelo desvio de 16 milhões da Previdência dos servidores de Farroupilha, o qual o senhor, no dia 21 de setembro, terá que comparecer numa audiência penal para responder os questionamentos da Justiça. Somados todos os processos que o senhor responde, chegam a quase 30 processos. Mesmo assim, o senhor quer ser candidato. Por quê? Bom, a comunidade de Farroupilha me conhece muito bem, sabe da minha postura com relação a todas essas questões que foram levantadas, que estão sendo. Eu nunca, absolutamente não escondi nenhuma dessas questões. Elas são muito tranquilas com relação a isso. Tanto é verdade que me coloquei à disposição. Podemos citar a questão da improbidade com relação a essa questão que está sendo discutida da minha candidatura ou não. Estou muito tranquilo com relação a isso. A população de Farroupilha sabe aonde eu moro, o que eu tenho, aonde eu vou, qual é a missa que eu vou, como eu participo. E mais, o meu patrimônio está todo ele registrado, todo ele está na prestação de contas ao Tribunal Eleitoral. Me parece que também o candidato, meu opositor, o seu patrimônio não está totalmente lá, né? A sua mansão não está alocada lá. Me parece que isso também é uma causa que faça hoje com que nós possamos começar a discutir essas questões. Eu coloco a minha vida, eu coloco o meu patrimônio, eu coloco toda a minha passagem da minha família, dos meus familiares, de uma forma muito tranquila com relação a esses questionamentos que estão sendo feitos. Farroupilha me conhece, Farroupilha sabe. Vamos explicar a mansão, vamos por que não foi colocado após o casamento, após essa formatação, hoje o patrimônio tem que ser declarado pelos dois e não mais só pela esposa, como foi dito em outros momentos. Então eu acho que essa discussão ela não traz nenhum resultado. Eu vou para uma campanha, eu tenho uma história de construção de administração do município, eu tenho uma ficha de trabalho executados por Farroupilha que me deixa tranquilo com relação a isso. E me parece que essa questão está sendo levada para um outro ângulo que não traz absolutamente nenhuma condição. Eu acho que nós deveríamos estar discutindo aqui propostas de governo. Eu quero dizer ao senhor Bolivar que uma obra em construção, e o senhor deveria saber disso, como homem público, ela não necessariamente precisa estar declarada, ela está em construção.
Então, o senhor poderia se informar sobre esse assunto antes de fazer esse tipo de colocação aqui. Todos os meus bens estão muito bem qualificados na declaração de imposto de renda e qualificados de forma honesta. Nós propomos sempre um trabalho transparente e assim temos feito na prefeitura. Tanto que somos hoje a cidade serrana com a melhor qualidade de transparência em todo o Rio Grande do Sul. A cidade da Serra mais transparente é a nossa cidade de Farroupilha. Tanto que, por exemplo, uma licitação antes mesmo que seja colocada na rua, ela já está informada no Tribunal de Contas e sobre ela cabe sempre pedido de informação. Nós estamos muito felizes e muito contentes em poder ter esse tipo de conduta na cidade. Nós não temos processos que nos desqualifiquem. Nós estamos trabalhando por Farroupilha de forma transparente e mãos limpas. 9h21, pergunta candidato Bolivar Pascoal a candidato Clayton Pascoal. Uma das questões que foram salientadas na última campanha e foi muito presente de que excesso de aluguéis, gastos, 600 mil reais por dia para gastar, essas questões todas, e hoje nós estamos vendo Farroupilha gastando em aluguéis, se gastava no passado em torno de 300 mil reais e hoje se gasta mais de 1.200.000 reais em aluguéis durante o ano. Essa é seguramente uma política e que não traz resultados para o poder público, e aí começa a estar problemas com relação a questão do Hospital São Carlos e outras demandas que o município tenha que receber. E nós queremos uma explicação em relação a isso. Como se gasta tanto em aluguéis e não se tem recursos para colocar no hospital e dar uma tranquilidade às famílias de Farroupilha? Essa é uma preocupação que o morador lá do bairro está com o seu exame, que não acontece porque não tem recursos para ser aplicado na saúde. Quero responder ao senhor Bolivar, nesse momento impugnado, que nós respeitamos muito o dinheiro público, nós respeitamos sobremodo o dinheiro público. A criação do SIAC, e tu deves estar te referindo ao aluguel do SIAC, o aluguel do SIAC, ele representa hoje segurança e qualidade de atendimento ao cidadão, que tem conforto no atendimento com as secretarias de ponta, aquelas secretarias que precisam, na verdade, de um telhado, de um banco para sentar, para ser atendido de forma confortável, portas abertas, tranquilo, para que as pessoas sejam bem atendidas. E eu queria dizer ao senhor que se a venda da Câmara Fria de Farroupilha tivesse sido empregada na construção da ampliação da prefeitura, e isso foi colocado como proposta e discutido e aprovado na Câmara de Vereadores à época, pelo valor segundo o que nós temos em relação à corretora de seguras, somente da Câmara Fria, de 1.600.000 reais, e arrematada por 1.006.000 reais e 600, 1.600.000 contra 1.600.000, e eu vou voltar a frisar, 1.600.000, avaliação do seguro, e venda por 1.600.000, diferença de mais de 500.000 reais, nós teríamos sim a ampliação do patrimônio da prefeitura imóvel e poderíamos abrigar sim alguns serviços neste patrimônio, né, nesta construção que deveria ter sido feita a partir da venda, conforme votado na Câmara de Vereadores. E isso, na verdade, nós queremos até nesse momento saber do senhor se o senhor tem informação de onde foi esses recursos, de onde foram gastos esses recursos, que na verdade seriam destinados à construção de uma ampliação da prefeitura. A legislação permite de que esses recursos na venda de patrimônios ela seja aplicada em aquisição e recursos destinados também à compra de imobilizados. Foi pago equipamentos, foi pago máquinas, foi pago essas coisas. Isso a legislação está aí, a prestação de contas foram feitas. Mas o que me deixa estranho e o que me deixa preocupado é de que se faça algumas comparações e não se olha para o próprio, para si próprio, quando faz uma permuta de imóveis com a garagem da prefeitura, aonde há sim aí um andamento de um processo, andamento de uma investigação, aonde esses recursos foram significativos e bastante consistente com relação a isso, de uma diferença aí de mais de 2,5 milhões de reais, e que isso está muito visível e que faça com que hoje também se tenha estas interrogações na administração do atual prefeito de Farroupilha.
Intervalo rápido, a gente retorna em seguida com mais um bloco, perguntas entre os candidatos a prefeito de Farroupilha aqui na Espaço FM. Estamos também transmitindo pelo Facebook imagens aqui do estúdio da Espaço, Facebook Rádio Espaço FM. 9h25, 9h30, repito, 9h30, Espaço Livre, Restaurante Mangines, Clínica de Pediatria e Homeopatia, Dr. Milton Bressani, Farsec, Corretora de Seguros. As inscrições para o concurso Soberana de Farroupilha estão abertas desde o dia 1º e será realizado o grande concurso Ponto Alto da Beleza da Mulher Farroupilhense, dia 5 de novembro. Informações aqui na Rádio Espaço com a Lúcia Cristina. Para tomar conhecimento do regulamento, o concurso está marcado para 5 de novembro, Centro de Eventos Mário Bianchi. Farseg, Clínica de Pediatria e Homeopatia, Dr. Milton Bressani, Restaurante Mangines, os candidatos a prefeito de Farroupilha. Mais um bloco, as perguntas entre os candidatos. Nessa rodada, prefeito Clayton faz pergunta para Bolivar Pascoal, candidato Bolivar Pascoal. 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para o comentário. Clayton. Bem, é desse governo, senhor Bolivar, candidato impugnado, a criação da Casa de Cultura, a Escola Pública de Música, premiada pela FAMURS, a Maratona Cultural, a renovação do Marco Zero da imigração italiana no Rio Grande do Sul, premiando o Entrai, a modernização da nossa biblioteca e o centro de eventos. Eu quero saber por que o senhor acabou com a Casa de Cultura em Farroupilha, com o fechamento dos caminhos do trem, e se houveram outras grandes obras que substituíram isso, que obras são estas? Em primeiro lugar, claro que um debate ele é sempre importante para nós trazer nossas propostas. Eu acho que é importante nós entrarmos nessa linha e extremamente naquilo que vocês já me conhecem no passado. Só para ter um dado a todos os ouvintes e você que está nos ouvindo lá, de que nos últimos 4 anos da administração do Bareta, a arrecadação somou-se em torno de 482 milhões de reais. A atual administração vai terminar os seus 4 anos com 812 milhões de reais. São 330 milhões a mais de reais que estão hoje disponíveis, que foram disponíveis e que poderia ter realizado muitas obras, entre as quais essas questões do Hospital São Carlos, essas questões de administração, da onde há esses gargalos fortes e que se questiona muito, habitação e outras tantas. Nós, em determinado momento da história do município de Farroupilha, colocamos os pés no chão. Tivemos a realidade. Em 2001, o município de Farroupilha estava numa situação pré-falimentar. A situação do município estava num gargalo muito grande. Todos os farroupilhenses que têm essa idade, que presenciaram aquele momento, tinham aquela dificuldade. Reduzimos. Fomos reduzir aquilo que era interessante ser reduzido num determinado momento. Aluguéis, algumas questões de obras, e recolocamos o município no seu caminho, colocamos o município nos seus investimentos, fomos buscar empresas, recolocamos isso, o trabalho para os nossos farroupilhenses, trouxemos empresas, enfim, fizemos o ajuste do município de Farroupilha. Fomos avançando na área da habitação, fomos avançando na área do próprio Hospital São Carlos, redefinimos a figura jurídica dele, e quer dizer, damos um encaminhamento para o hospital, e que em determinado momento alguns setores poderiam e deveriam ficar para um segundo momento, e que nós tivemos a seriedade de termos a gestão da administração coerente para aquilo que se apresentava naquele momento. Nós achamos que o senhor saiu do tema, mas respeitosamente, se o senhor quer conduzir para este lado, nós queremos dizer que nunca na história de Farroupilha o Hospital São Carlos, que é independente, é de uma sociedade privada, recebeu 32 milhões de reais, como receberá ao final desses 4 anos, para a sua manutenção e para pagamento de uma dívida que começa por conta de pactuações inadequadas de saúde. Quero dizer que foram 170 milhões de reais investidos só em saúde até o final do ano de 2016. Mas poderíamos continuar nesse tema, já que saímos do tema, e dizer que a cidade está vivendo a maior crise financeira de toda a sua história por conta de governos federais e governos do estado não investirem convenientemente em Farroupilha. Mesmo assim, estamos fazendo o nosso dever de casa. Como há uma grande falta de dinheiro, nós podemos pedir que, como a justiça já determinou que o senhor devolva aos cofres 16 milhões, que o senhor devolvesse esses 16 milhões para que a gente pudesse ter mais grandeza na administração.
Pergunta agora, Pascoal Clayton, por favor. Em primeiro lugar, nós queremos lembrar de que houve por parte do governo do estado um projeto de lei onde aumentou-se o ICMS e, portanto, o município de Farroupilha foi beneficiado com isso. Então, a arrecadação não caiu. A arrecadação está, aí em Farroupilha está dentro dos patamares e aqueles números que eu falei são realmente verdadeiros. O que eu quero deixar registrado aqui, e essa é a minha questionamento, é com relação à habitação em Farroupilha. Prometeu-se, está aí nas promessas de campanha, que não era promessa, era compromissos, de que ser construído 2.600 apartamentos populares em Farroupilha, implantar 400 terrenos populares e outras tantas promessas que foram feitas na área da habitação e que nada, absolutamente nada aconteceu, a não ser algumas coisinhas pequenas que aconteceram. Hoje, Farroupilha está vivendo um caos na área da habitação, as cooperativas habitacionais não foram. Qual é realmente a sua proposta nesta área? Senhor Bolivar, candidato impugnado, eu quero dizer ao senhor que nós propusemos nesta administração auxiliar de forma efetiva e legal a construção de 1.000 unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 2, diferente do seu governo que trabalhou Minha Casa Minha Vida, ou do governo que tu representas, Minha Casa Minha Vida faixa 1. Quero dizer que nós fizemos sim auxílio moradia em diversos setores onde as pessoas moravam muito mal, tinham condições muito ruins. E quando nós falamos em habitação adequada, nós falamos de infraestrutura, levar calçamento, asfalto, levar condições às pessoas que estão morando mal, promover ações que diminuíssem a entrada de água nas enxurradas, nas casas, através da construção de galerias. Tudo isso é grandeza de habitação. Concluímos 50 casas do PSH, de um programa que inicia no governo anterior do teu partido, promovendo a construção de 150 casas, todas elas documentadas, algumas com problemas importantes na sua estrutura, na sua construção. Por conta disso, o município esteve várias vezes no CADIM, proposto pelo atual governo, que é do teu partido e que muitas vezes cerceou a vinda de recursos federais por conta de estarmos no CADIM. Quero te dizer que nós não nos diminuímos por conta disso e fizemos a construção dessas 50 casas. Inclusive, nós estivemos refazendo algumas que já haviam sido feitas para que pudesse ser aceito lá no governo do estado como concluídas. Há também a entrega de 2 habitações com assinatura do proprietário em terrenos onde a casa nunca esteve. E isso é grave. E isso está no Ministério Público para que se investigue e se entenda por que essas casas que foram entregues, sobre a qual houve tradição de recursos, nunca apareceram no terreno onde estavam instaladas. Nós estamos também preocupados com isso na questão da habitação. Eu quero falar para você, cooperativado, você que está pagando R$100 por mês, você que está fazendo um esforço sobre-humano para poder ter o seu terreno, ter sua moradia, ter sua casa. A atual administração relegou vocês a um segundo plano. Vocês não têm absolutamente algum benefício, algum trabalho que possa ser realizado para que você viabilize isso. Nós tivemos política no passado, Cooperativa Monteverde, Vitória e outras tantas cooperativas que nós viabilizamos através da participação do poder público. É para você que eu quero falar, é para você que eu quero assumir este compromisso, é para você que eu quero dizer para você de que nós vamos ter sim essa política de apoio à habitação, que nós possamos fazer com que aquilo que foi promessa, aquilo que foi compromisso não foi cumprido e que foi um engodo, que foi não se atendeu àquilo que é o mais importante na família, que é a habitação, é ter a moradia, é até a dignidade. É para essa pessoa que eu quero falar e que eu quero assumir o compromisso. Pergunta Clayton a Pascoal. Em 2005, um automóvel, senhor Pascoal, candidato impugnado, custava R$16 mil. Em 2014, um automóvel Gol custava R$28 mil. Isso quer dizer R$12 mil a mais. Isso é fruto da inflação, da melhora da tecnologia do automóvel, etc.
O senhor pode me explicar como uma retroescavadeira Randon não tracionada, ou seja, 4x2, sem cabine fechada, no seu governo custou R$ 268.120, e no meu governo uma retroescavadeira Randon com tração 4x4, cabinada, turbo diesel, com toda a tecnologia atual, custou R$ 183.250. Isso quer dizer R$ 84.870 a menos. O que aconteceu? O ouvinte sabe de que hoje as licitações elas ocorreram no passado as licitações, e eu não vejo nenhum problema, não foram apontamentos, não houve absolutamente nenhum questionamento com relação a isso. E vamos falar aqui fizemos essa negociação, fizemos essa compra e essa participação junto com a empresa Randon, junto com uma empresa que tem uma credibilidade na região extraordinária e que nos traz a garantia de que foi feito dentro dos patamares da legalidade, não houve absolutamente nenhum. Poderíamos citar outras questões também que possam ocorrer no governo atual, com relação a também interrogações que ocorreram em licitações que poderiam ser trazidas à baila para isso. Mas o que eu quero deixar registrado para a população e para aqueles que nos ouvem, de que alguns questionamentos com relação a isso, está aí a legislação, está aí hoje o Ministério Público, está aí hoje o Tribunal de Contas, está aí hoje a população, está aí a imprensa fazendo toda essa averiguação, e que não nos preocupa absolutamente em nenhum momento a essas questões. O que me traz e o que me preocupa é que você teve um aumento significativo bastante no orçamento do município, e nós regredimos muito nos serviços públicos que devem ser oferecidos para a população. Fizemos alguns ajustes em termos salariais, mas que não trouxeram positivamente hoje um resultado. Voltamos a falar na habitação, voltamos a falar na educação, voltamos a falar do Hospital São Carlos, voltamos a falar dos remédios, voltamos a falar aquele contato que nós deveríamos ter com a população para resgatarmos aqueles itens que são extremamente importantes para a vida do cidadão farroupilense. É para esse que eu estou falando, é para esse querido cidadão que nós temos que trabalhar e voltarmos às nossas políticas e aquilo que nós poderemos oferecer em termos de futuro. Eu quero dizer, senhor Bolivar, aos nossos ouvintes, que uma empresa com credibilidade é diferente de uma licitação com transparência. Não tem relação nenhuma empresa com credibilidade e transparência nas licitações. São coisas diferentes. Graças a essa transparência, nós podemos dizer que o governo que nós encabeçamos é um governo que fez mais, tem gestão mais adequada, tem gestão mais transparente e por isso faz mais. Fez o trevo do Santa Rita com recursos próprios. Está fazendo o contorno da Tramontina com recursos advindos de adiantamento de tributos daquela empresa e que nós pagaremos em 5 anos com o crescimento da arrecadação que a própria empresa propõe. Nós estamos comprando mais e melhor porque as licitações são mais claras, são mais transparentes e a concorrência permite isso. Não há nenhum tipo de entendimento de gabinete anterior. Nós estamos fazendo tudo de forma clara, transportando imediatamente offline para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, Bolivar Pascoal pergunta a Clayton Gonçalves na última rodada das perguntas. Vamos ver isso no futuro. Vamos ver isso no futuro, essa relação e esses questionamentos com relação a essas questões de licitações. Eu quero entrar nessa última pergunta e fazer uma pergunta da que a comunidade de Farroupilha tem me feito também e que nós precisamos também ver a visão hoje da atual administração e de que me parece que algumas interrogações ainda ficaram bastante latentes em Farroupilha com relação ao Hospital São Carlos. Qual a diferença que o senhor vê no Hospital São Carlos de hoje com o Hospital de São Carlos do tempo que o senhor atendia? Qual tinha um contrato de sobreaviso, a qual o senhor tinha uma série de vantagens, o senhor brigava por isso, e me parece que dentro do hospital houve uma intervenção, polícia, uma coisa desagradável para a Farroupilha, desagradável para as entidades que lá participavam. Bem, eu vou responder com muita tranquilidade. Eu disse que era um neófito em administração hospitalar e em questão anterior, mas um profundo conhecedor da saúde. Hoje eu discuto as questões administrativas do hospital por várias razões.
várias questões, e nós fizemos 2 auditorias no Hospital São Carlos, e essas auditorias, elas apontavam para questões que nós não avançamos porque envolviam pessoas de bem. E nós não queremos envolver pessoas de bem nesse assunto. Nós queremos tratar os assuntos da forma mais lisa e transparente, sem envolver as pessoas de bem nesse assunto. Mas eu posso dizer para o senhor que, além das pactuações inadequadas, o Hospital São Carlos perdeu historicamente o seu viés de atendimento, porque ele passou a integrar um grupo de trabalho que não corresponde à saúde. Quando nós chegamos na administração, nós encontramos dentro da churrasqueira do Grêmio São Luís restos de equipamentos, de materiais, de documentos queimados do Hospital São Carlos, onde havia lá compras de ranchos em retalhos, onde havia lá na lista de funcionários do hospital alguns nomes que nós nunca vimos, porque eu sou médico e estive lá dentro, nunca vimos dentro do hospital, e outros. Esses documentos queimados, esses restos de material estão hoje na mão do Dr. Fabiano de Moraes, promotor público federal, por conta de um processo que ele abriu pela malversação do dinheiro público investido do SUS dentro do Hospital São Carlos. E isso eu posso dizer porque está na mão do promotor e é de domínio público. Agora, tem outras questões que nós avançamos. E sim, no momento em que se pactuou alta complexidade, houve uma majoração do ganho médico, onde o meu grupo de obstetras acabou também tendo essa majoração. Todos. Ortopedistas, anestesistas, cirurgiões, etc. O problema do hospital é não o seu custo, mas o que ele rendia pelo seu custo. E isso tem que mudar historicamente para que nós possamos investir dinheiro público nele. Veja bem, ouvintes, estimados farroupilhenses, se explica, se fala, se intervém, se bota a polícia, se faz um barulho desgraçado, se chama pessoal de São Paulo, de Porto Alegre, de Garibaldi, se faz uma confusão geral no hospital, não se tem dados, se faz uma salada de fruta para fazer com que não se explique exatamente o que está acontecendo com o nosso querido Hospital São Carlos. O nome do meu pai está lá, na placa que ajudou a construir o hospital, e que nós hoje vemos uma situação totalmente desconfortável, uma situação hoje lamentável, aonde um médico, né, não teve a sensibilidade de priorizar, de ver e de pactuar, quem sabe, se essa é a questão, de fazer algo que fosse benéfico para o hospital. Hoje Farroupilha está na situação. Hoje nós não temos mais um hospital que nos dê a garantia de atendimento. O intervalo, a gente volta em seguida para o bloco final com os candidatos a prefeito de Farroupilha aqui na Espaço FM. Para 9h52, Espaço Livre, Restaurante Mangines, Clínica de Pediatria e Homeopatia, Dr. Milton Bresciani, Farseg Corretora de Seguros. No encerramento do Espaço Livre Especial com os candidatos a prefeito de Farroupilha, manifestação final. São 3 minutos, na ordem aqui também o que foi combinado com as assessorias. 3 minutos, começamos com Clayton Gonçalves, por favor. Bem, eu quero saudar a todo o público que nos acompanha, que nos assiste, que ouve este programa de debates. Estamos preparando a população, através da nossa fala, para as eleições do dia 2 de outubro, e nós estamos, o Pedroso e eu, convidando a população para que venha abraçar o projeto Clayton e Pedroso, que é um projeto importante de políticas construtivas para a cidade, de políticas de transformação para a cidade. Nós proscrevemos a política de varejo. Nós investimos os recursos em construção e infraestrutura para que a cidade seja uma cidade mais justa para todos. Melhor para quem tem menos, melhor para quem tem mais, para quem produz, para quem trabalha, para quem vive aqui, para quem conhece as coisas do município e a sua história. A administração pública que está em julgamento nesse momento são 8 anos do senhor Bolivar contra 3,8 anos do prefeito atual, do Clayton Gonçalves. É esta a diferença. O que nós estamos dizendo, que nesse momento nós estamos ajudando a mudar a história da cidade, e eu quero enaltecer a participação do cidadão farroupilhense através dos seus impostos na construção da cidade, mudando o fluxo de investimento na cidade. O fluxo de investimento, ele vem das emendas parlamentares, do Orçamento Geral da União, das verbas, né, ministeriais, das verbas de representação e também dos impostos, dos tributos municipais. Com isso, meu querido cidadão, você,
ajudou a construir 6 novos postos de saúde, revitalização do Parque da Imigração Italiana, revitalização do Parque do Salto Ventoso, revitalização do Parque dos Pinheiros, criação da Escola Pública de Música, mais de 23 quilômetros de asfalto entregues para os farroupilhenses, mais de 100 ruas pavimentadas, semaforização do trevo do Santa Rita, pista de caminhada ao Santuário de Caravaggio, reformulação do trevo da ERS 122 com a RSC 453, trevo da Tramontina, através de parceria público-privada, mais de 1.300 estudantes universitários beneficiados com transporte gratuito universitário, a farmácia solidária, mais de 32 milhões investidos no Hospital Beneficente São Carlos, o maior de toda a história, mais de 170 milhões investidos na saúde, o maior investimento da história, 3 mil jovens imunizados contra o HPV. O Clayton ampliou, e o Pedroso, o número de atendimentos em vagas gratuitas da educação infantil de 181 para mais de 1.090 vagas. São mais de 2.748 crianças atendidas, mais de 1.000 unidades de novos equipamentos, né, dessas escolas, modernização da biblioteca pública, 2 novos ônibus escolares, 2 milhões investidos em escolas e quadras poliesportivas, 13 escolas com quadras poliesportivas e 20 novas salas de aula, mais de R$1,5 milhão investidos em estrutura para alimentação dos alunos da rede municipal, renovação da frota de 46 veículos e máquinas adquiridos, mais de 2.900.000 de recursos aplicados em auxílio permanência para a Brigada, Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Civil através do Mocovia. Eu precisaria mais 1 hora para falar do resto aqui. Muito obrigado. Bolivar Pascoal, 3 minutos. Primeiro eu quero agradecer aos ouvintes, à Rádio Espaço, pela oportunidade que nós temos. Nós queremos implementar o nosso projeto de humildade, um projeto de aproximação, de diálogo com a comunidade, um projeto que nos credencia a ter uma relação muito próxima com a comunidade de Farroupilha. Então, inicialmente, eu quero pedir desculpas por a maneira de que o meu oponente coloca com determinados itens. Não é o Clayton que vai julgar a mim, não vai ser ele que vai julgar, tem as esferas federais que vão julgar. Vocês imaginam eu ter desviado 16 milhões, é isso que fala, 16 milhões, vocês conhecem, sabem minha vida, sabem daquilo, foi uma aplicação financeira que não rendeu, que em 2014 também não deu rendimento e o Clayton não foi citado, também houve esse desequilíbrio que houve. Então não existe absolutamente nada. Com relação à impugnação, candidato impugnado, me parece que a soberba subiu aos patamares hoje daquilo que a gente tem de uma relação de farroupilhenses e que nós imaginávamos que nós entraríamos nas discussões, como existem as esferas para julgar isso, que sejam lá encaminhadas. Eu quero aqui assumir o compromisso com Farroupilha. Eu quero assumir o compromisso com aquilo que nós fizemos. A você que está precisando da saúde em Farroupilha, do Hospital São Carlos, eu quero assumir esse compromisso contigo, com esse trabalho que eu devo desenvolver, achando soluções, não achando desculpa, não terceirizando as questões. Nós queremos trazer isso para nós, para resolvermos. Nós temos que fazer o nosso tema de casa. Eu quero também falar para você cooperativado, para você que necessita da habitação, para você que precisa do carinho da administração municipal. Nós vamos retomar essa tarefa. Tenho certeza de que todos aqueles trabalhos que foram feitos durante os meus 8 anos, aquilo que nós fizemos, vão ser retomados e poderemos sim ter Farroupilha um outro patamar. Então eu quero me colocar à disposição de você, farroupilhense, eu quero me colocar à disposição de você, empresário, de você, empreendedor em Farroupilha, para nós conjugarmos isso de uma forma concreta. Eu peço a todos vocês que adesivem ao seu carro, passem no diretório, se somem a essa campanha. Nós estamos colocando de uma forma muito concreta um futuro para a Farroupilha que seja plausível e que não se prometa tanto e que não se fale tanto. 100 novos leitos no hospital, se prometeu tanto, se prometeu viadutos, se prometeu escada para o céu, se prometeu tantas coisas e que praticamente não aconteceu. Prometeram 24 quilômetros do interior, quer dizer, uma série de coisas que lamentavelmente se colocam numa campanha e que não condiz com os políticos de Farroupilha. Muito obrigado. Cláudio Gonçalves, Bolivar Pascoal, Cláudio, muito obrigado pela presença.
Nós temos um novo debate, um novo encontro marcado no encerramento da campanha, no dia 24 de setembro. Uma boa campanha, um bom fim de semana. Agradecer toda a assessoria, o Fabiano Feltrin que esteve com a gente, Francis Casali, nossos colegas aqui da Espaço também. Os ouvintes participando aí de uma forma muito interessante também via Facebook, que estava sendo colocadas as imagens. Bom fim de semana, bom trabalho. Farroupilha 9h59. Em seguida tem um Espaço Shopping Show e a gente retorna com o informativo ao meio-dia. Espaço Livre, sábado que vem um novo tema, Restaurante Mangines, Clínica de Pediatria e Homeopatia, Dr. Milton Bresciani. Aproveitar o fim de semana. Obrigado.